B, C, D, E, F, G. Isso mesmo, a sequência do alfabeto que indica 7 tipos de vírus que levam a uma doença, a hepatite, que mata no mundo 1,5 milhão de pessoas e 3 milhões de brasileiros estão contaminados. Esse é o assunto do Saúde em Foco de hoje, hepatites. A equipe do Saúde em Foco foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas sobre as hepatites virais. Eu queria saber qual vírus que a hepatite transmite. Como que se adquire a hepatite? Eu queria saber quais são os sintomas da hepatite. Fique com a gente, porque o Dr. Inaldo Júnior, infectologista, vai responder todas essas perguntas durante a nossa conversa. Doutor, muito obrigada por sua presença no Saúde em Foco. Obrigado, Jaqueline. Eu que agradeço o convite e é sempre um prazer estar aqui e poder falar para a população sobre um assunto tão importante e que traz tantos problemas de saúde quanto as hepatites virais. É um problema de saúde pública no mundo, né, doutor? No mundo. E a gente, graças a Deus, está numa fase de controle dessas doenças, de redução desses números impressionantes que você nos falou, mas ainda é um grande problema de saúde pública, sim. Precisamos conversar, né, e conscientizar. A gente viu na abertura, né, as pessoas perguntando qual vírus que causa a hepatite, qual é o sintoma, mas existem vários vírus atuando com evolução diferente, característica diferente. É isso mesmo, doutor? Elas são diferentes, as hepatites? É isso mesmo. A gente está falando das hepatites virais, né? E parece essa sopinha de letras, né? Assim, A, B, C, D, E, F, G, mas cada um desses vírus tem a sua singularidade, a sua forma de aquisição e podem levar a uma doença ou mais benigna, quer dizer, sem trazer tantos problemas de saúde, ou até algumas com um curso mais crônico e trazendo os problemas sérios de saúde, como a cirrose. Câncer de fígado também, doutor? Câncer de fígado também. Indo para um quadro mais complexo, né, doutor? Sim. Vamos começar falando sobre a hepatite A. Então, já seguindo a sequência do alfabeto, né, vamos começar Sim. pela hepatite A. Ela pode ser contraída por alimentos e água? Isso. A hepatite A, a gente fala que ela é de aquisição fecal-oral, né? Porque ela é eliminada pelo nosso intestino através das fezes. E se a gente não tem um recurso sanitário, quer dizer, condições de saúde adequadas, tá? Eu posso adquirir essa hepatite através de um alimento que não foi higienizado da forma correta, ou a água que não foi filtrada, que não teve um tratamento adequado. Então, aquelas dicas básicas, né, doutor, tanto no preparo de alimentos e também na hora da alimentação, de lavar as mãos, ainda, né, são recomendações básicas, né, doutor? Sim, elas previnem um tanto de outras infecções e também as hepatites, né, aqui principalmente a. Na troca de fraldas que as mamães fazem nos bebês após a troca da fralda, fazer a higienização das mãos, isso é importante, né, doutor? Está relacionado com a hepatite A, né, contaminação, né, doutor? Sim, você lembrou bem, assim, um grupo aí de pessoas que estão bem suscetíveis, porque ainda não tem a imunidade bem completa, formada, tá? E no ambiente em que eu tenho um monte de criança e estou mexendo com fralda, estou mexendo com cocô, eu posso sim ter a transmissão. E criança vive com a mão na boca, né? E a hepatite A, ela tem cura? Ela é mais grave ou não? Como é que é essa situação da hepatite A? A gente fala que a hepatite A, ela é autolimitada. O nosso próprio organismo consegue combater e resolver a infecção, né? Ela vem, a gente adquire, ela tem um curso, quando na criança, tá? Ela traz muitos sintomas, dor abdominal, principalmente aquele amarelão no olho, que a gente chama de icterícia, tá? E muito enjoo, náusea, vômitos, diarreia. Desconforto ruim, né, doutor? Sim. Tudo isso junto é muito ruim numa criança e também num adulto. E tem remédio, tem vacina, o tratamento, o senhor disse que o próprio corpo, né? Uhum. Para identificar é por exames ou só por esses sintomas, doutor? Uhum. Primeiro, assim, para a gente identificar, existem exames, sim, eu posso fazer exames de laboratório, que a gente fala de sorologia, para identificar o vírus da hepatite, né? E o tratamento é tratamento que a gente fala de suporte, né? Vai dar remédio para combater
as náuseas, o enjoo, hidratar bastante é a principal medida para esses pacientes. Uma coisa que chama a atenção, tá? Esse quadro aí parece mais uma virose, né? E não deixa de ser, já que a gente está falando de um vírus. De um vírus? Né? Ele é mais comum na criança. Quando o adulto, tá? Adquire pela primeira vez a infecção pela hepatite A, aí pode trazer um quadro mais grave, tá? Às vezes a gente fala assim com possibilidade de uma hepatite fulminante, que pode levar assim, a uma insuficiência total do fígado. Aí se torna bem mais sério, mais grave, né, bem doutor? mais grave, alguns casos até necessitando de tratamento, assim como transplante de fígado nessa condição, mas esses casos em adultos são bem mais raros. Correto. Vamos agora então falar da hepatite B. Qual é a característica desse vírus, dessa doença, doutor? Hepatite B já é completamente diferente da hepatite A, tá? Ela, assim, primeiro que a aquisição dela está mais relacionado ao sangue, né? Então, qualquer forma que envolva o sangue, seja ela na transfusão de sangue ou em algum procedimento que envolva corte, aí eu estou falando de procedimentos dentários ou procedimentos cirúrgicos que não tiveram o devido cuidado, tá? Ou sexo sem preservativo, tá? Ou na transmissão da mãe para o bebê. Quando a mãe tem o vírus e não toma o devido cuidado, pode passar para o bebê. Então, eu estou falando da B, a aquisição dela, eu estou falando pelo sangue. Certo. E as complicações da hepatite B? A hepatite B, diferente da A, ela raramente vai trazer sintomas na infecção aguda, quer dizer, quando a gente adquire o vírus. Em alguns casos, sim, pode ter, mas geralmente não. E ela pode, diferente da outra que nós falamos, ter um curso crônico. O organismo não consegue eliminar ela e esse vírus, ele entra de verdade na célula do fígado, no hepatócito. Ele se incorpora de tal jeito que ele se incorpora ao nosso DNA, ao DNA do fígado mesmo, tá? E dessa forma vai inflamando o fígado, levando à fibrose e à cirrose e depois até ao câncer de fígado. E quais os cuidados para não se contaminar com esse vírus da hepatite B, doutor? Primeiro, mais importante é a gente saber que ele existe, né? E depois, todo procedimento que eu for fazer que envolva sangue, eu tenho que fazê-lo com segurança, tá? Hoje, nos hospitais, tudo que a gente fala de procedimentos cirúrgicos, tá? Mesmo aqueles que são minimamente invasivos, que a gente fala, já tem toda uma estrutura de segurança para isso, tá? Mas às vezes a gente tem alguns riscos que a gente nem se dá conta. Por exemplo, as mulheres fazendo unha, manicure, sim. Porque no alicate eu posso ter um ferimento ali, às vezes pego o cantinho da unha, fazendo a cutícula e tudo, e sangra. Naquele sangue eu posso ter a transmissão da hepatite, se eu usar o mesmo alicate em outra pessoa. Com relação a esterilizar esses equipamentos, funciona ou não, doutor? É melhor realmente cada um ter, né, os seus instrumentos? Tá? A recomendação é que cada um tenha, tá? Mas a esterilização funciona sim, mas a recomendação que a gente tem é que cada um tenha o seu próprio aparelhinho, kit, lá, né? o kitzinho. O kitzinho. Isso. Correto. Doutor, nós vamos ter participação do telespectador? Sim. Vamos a uma pergunta do nosso telespectador. Fazer tatuagem transmite hepatite? Então, a Ana Dara, doutor, quer saber, fazer tatuagem tem risco de pegar hepatite? Tem sim, Jaqueline, tá? Se a gente falou que tá, qualquer envolvimento com sangue, mesmo que seja pequeno e às vezes a gente nem vê, tá? E eu tô falando que se eu tenho a tatuagem faz microfuros, tá? Então eu tenho sangue ali também. Então, com a tatuagem, ela pode levar a aumentar o risco das hepatites virais, tá? E como evitar isso? Eu tendo um estúdio, eu vou a um estúdio de tatuagem que faça todos
o preparo e use material descartável. Então o pessoal tem que ficar atento a isso, né, doutor? Sim, e hoje assim a gente tem até alguns relatos de que a própria tinta pode conter o vírus ali. Então, ele sobrevive a isso, a esse meio da tinta, doutor? Sobrevive. Ele pode ficar por algumas semanas ali de forma viável que consiga contaminar outra pessoa. Seríssimo isso, né, doutor? Sim. Muito sério. Doutor, vamos agora a um vídeo do governo que é uma campanha, né, que o governo faz para realmente conscientizar a população sobre os cuidados para não contrair hepatite. Tem coisas que aparecem quando a gente menos espera, né? Ainda bem que para hepatite B existe vacina. Hepatite B, não deixe que ela te pegue de surpresa. Vacine-se. Bem, doutor, então a hepatite B, como a gente viu no vídeo, ela tem vacina? Tem vacina, tá? E essa é a principal forma de prevenção. Ela já tem uma vacina que é bem segura, bem estudada, já estamos há muitos anos em uso dela e ela é muito eficiente, tá? Ela faz parte do Programa Nacional de Imunização, quer dizer, ninguém precisa pagar por ela, né? É de graça? É de graça. E tem idade? Como é que é isso? Tem quantas doses? Como é que funciona? A vacina, sim, ela é um esquema, para a gente completar o esquema, falar que a pessoa está vacinada, são 3 doses. E ela já começa já no primeiro ano de vida. Correto. Doutor, vamos a mais uma pergunta da telespectadora a Letícia, também sobre vacina. Quem é vacinado está 100% seguro? Doutor, então a Letícia está perguntando, né? Vacina protege 100%? Tá certo. A vacina, Jaqueline, é muito segura e muito eficaz. Mas em algumas pessoas, não são todas, tá? Essa vacina, ela com o passar dos anos, ela pode diminuir a sua proteção. Quer dizer, o organismo já não produz com tanta eficiência os anticorpos, tá? Isso a gente consegue detectar através do exame de sangue. Se eu sei quando a pessoa é vacinada, eu tenho um exame que consegue medir exatamente isso. Então, é interessante sim, se a pessoa foi vacinada na infância, tá? Quando adulto, 20, 30, 40 anos, tá? Fazer esse exame que chama o anti-HBS, tá? Para a gente medir, ver se tem um nível de anticorpos que protege contra a hepatite B. Porque se não tiver, é simples, eu vou lá e faço só um reforço dessa vacina. Correto. Doutor, agora então vamos para o vírus C. Né? Parece que a hepatite C é a maior epidemia humana atualmente no mundo, é isso? Isso, esse de todos é o que mais nos preocupa, porque ela, igual a B, ela também pode cronificar, também leva a cirrose, também leva ao câncer de fígado, mas só que eu falo que 80 a 85% das pessoas que adquirem o vírus, eles vão desenvolver essa forma crônica, que pode levar à cirrose, que pode levar ao câncer de fígado. E o importante de conhecer essa infecção, de conhecer essa hepatite, é que ela tem um curso muito silencioso. A gente fala ela que não dá sinais, ela fica quietinha. Ela fica e só vai dar sinal quando já está no estágio muito avançado da doença, quando já está com cirrose ou com câncer de fígado. Doutor, é importante fazer exames, aí o exame de sangue e também como se contrai esse vírus? O vírus da hepatite C, a aquisição dele é igual à da B, envolve sangue. Tá? Discute-se muito se é realmente transmitido por via sexual, ela tem aqui parece que muito menos capacidade para transmissão sexual, mas existe sim. Muito mais importante a transmissão através do sangue, de procedimentos em que envolveu material não estéril, material não seguro. E o vírus da hepatite C, ele só começou a ser triado nos bancos de sangue a partir de 93. Então a gente fala assim que todo mundo que recebeu sangue por conta de alguma cirurgia ou acidente antes de 93, pode ter contraído o vírus e não sabe. Porque ele é silencioso. Porque é silencioso e porque eu não fazia exame antes de 93, eu não sabia que ele existia. Então, eu posso ter
contraído através de uma transfusão de sangue, tá? Se essa transfusão ocorreu antes de 93. Ou então, forma de prevenção realmente é esse cuidado todo com o contato com o sangue, seja de que forma for, né, doutor? Exatamente. Né? Bem, nós vamos então também agora, doutor, a um vídeo do governo federal que também alerta a população sobre a hepatite C. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, o risco é maior. Só existe um jeito de afastar essa preocupação: fazer o teste. É rápido, seguro e sigiloso. Procure uma unidade de saúde. Hepatite C. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Faça o teste. Bem, doutor, como a gente viu aí no vídeo, é um chamamento para que as pessoas façam o teste, porque é silenciosa essa doença. A pessoa pode estar contaminada, não saber e ainda está passando para outras pessoas, né, doutor? Como é esse teste? Teste, hoje eu tenho inclusive testes rápidos e a gente usa muito em campanhas, assim, faz uma pontinha, uma gotinha de sangue, eu consigo detectar, tá? Mas eu tenho exames de sangue normais aí que são simples e ficam prontos bem rapidamente. Sim. Vamos a mais uma pergunta da nossa telespectadora, a Denise Reis. Eu gostaria de saber se a hepatite ela pode ser contraída pela segunda vez. A pessoa pegou a primeira, pode pegar outras vezes. A hepatite pode ser pega diversas vezes, doutor? É muito raro, tá? Mas eu posso ter. Eu posso pegar a hepatite B e pegar a C, sim. E mesmo assim, esses vírus, a gente fala que eles têm subtipos, né? Eu tenho a hepatite C, o genótipo 1, 2, 3, tá? É muito raro, mas a pessoa pode adquirir uma infecção por um determinado genótipo, por um determinado vírus e depois tratar esse vírus e adquirir novamente. Certo. Agora, então, vamos para o tipo D, vírus D, né? Uma infecção... como é que é a infecção pelo vírus D, doutor? O vírus da hepatite D, ele é muito raro no Brasil. No Brasil, ele está restrito basicamente à região amazônica. Então, aqui nós, na região sudeste, tá, praticamente não temos. Nós vamos pensar na hepatite D em algum paciente que veio da região amazônica ou foi lá para algum trabalho, alguma viagem, tá, e teve alguma exposição de risco. E o vírus da hepatite... Por exemplo, doutor, que exposição... A hepatite D, a transmissão também é via sanguínea. A sanguínea tá? também. Então, do mesmo jeito que eu pego a hepatite B, C, eu adquiro a D. A diferença é que a D, ela depende exclusivamente da hepatite B. Então, o vírus não consegue sobreviver sem o vírus da hepatite B. Então, eu vou ter ela ou no paciente que já tem a hepatite B, ou quando a pessoa adquire as duas simultaneamente. Então, se essa pessoa tem a hepatite B, vai para a região amazônica e contrai a D, né? Ah, entendi, doutor. Bom, mas tem cura, a D? O tratamento da D é basicamente eu tratar também o vírus da hepatite B, porque o que ela causa, assim, é um avanço, ela agrava a fibrose, a doença da hepatite B. Certo. Bom, e temos a hepatite E, né, que é de ocorrência rara no Brasil também. Também. Aqui a gente está falando da hepatite B, ela é mais comum na região da África e da Ásia, tá? E ela é mais parecida com a hepatite A. Quer dizer, então ela tem a transmissão fecal-oral, tá? No alimento, né, não higienizado, na mão contaminada, na água contaminada, e da mesma forma vai produzir um quadro, sintomas mais abdominais, desconforto, náusea, enjoo. Ligado também a saneamento, então, a transmissão dessa doença, né, doutor? Agora, então, e a hepatite F?
Essa eu nunca tinha ouvido falar, doutor. Muitos médicos não ouviram falar dela também, tá? Ela é de ocorrência muito rara, tá? E a gente, na verdade, ainda está estudando e conhecendo esse vírus, tá? No Brasil, eu não tenho relato de casos no Brasil, tanto da F quanto da G, já adiantando ela também, assim, a hepatite G, a gente descobriu não tem muito tempo e ela também só é de ocorrência mais na região da Ásia. Correto. Então, essas duas, pelo menos, né, doutor, a gente está um pouco... Tranquilo. Por enquanto, né? Por enquanto. Não chegou aqui ainda. Então, a G e a F. Isso. A G, a gente não se preocupa. A D tem a região amazônica, a FG a gente, por enquanto, não se preocupa. Mas esses vírus existem em alguma parte do mundo, né? Sim, sim. Existem. Doutor, voltando a falar dessa preocupação que a gente disse no começo do programa, saúde pública mundial, matando 1,5 milhão de pessoas por ano, doença da hepatite C, silenciosa, muitas pessoas não sabem que tem. E a gente percebe um esforço muito grande do governo em campanhas para conscientização e para que as pessoas façam teste. Isso é importante, né, doutor? É o mais importante, é saber que ela existe, porque hoje a gente dispõe, graças a Deus, de tratamento eficiente. Falando da hepatite C, tá? Há pouco tempo a gente vem com novos medicamentos antivirais, né, que conseguem eliminar e curar a infecção, tá? Em níveis assim acima de 90%. Muitas pessoas dizem, eu não quero nem saber se eu tenho, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, nem vou fazer teste porque não quero nem saber se eu tenho. Não, vamos fazer, vamos descobrir a doença. O que a gente pode falar para essas pessoas? Vamos fazer o teste. É a forma mais simples de eu descobrir a doença, às vezes num estágio inicial, e poder começar o tratamento. Tanto a hepatite B quanto a hepatite C, que são as que levam à doença crônica, que podem levar à cirrose, ao câncer de fígado, hoje a gente tem tratamento que são tratamentos eficientes. Se tem tratamento, tem, né? E socorrer antes, né? Do que fica uma coisa mais complicada, crônica. Eu posso evitar cirrose, eu posso evitar câncer. Correto. As hepatites virais são 10 vezes mais infecciosas que o HIV, é isso mesmo também, doutor? Isso, a gente tem esse dado aí. É o seguinte, Jaqueline, quando eu tenho algum acidente, principalmente em ambiente hospitalar, tá? Às vezes o cirurgião, o agente, ou a enfermeira que está lá e tem um acidente, se corta ou se perfura com uma agulha ou com um bisturi e tem a exposição do sangue de outra pessoa. Então, tem o risco de adquirir uma infecção por hepatite ou por HIV. E essa relação, tá? A hepatite, ela é muito mais transmissível nesse sentido, 10 vezes mais transmissível do que o próprio HIV. Doutor Rinaldo, nós chegamos ao final do nosso programa Saúde em Foco. Por favor, deixe uma mensagem para o nosso telespectador sobre as hepatites virais adquiridas por meio de vírus. Certo, Jaqueline. Então, vamos lá. As hepatites virais são doenças silenciosas. A gente está falando principalmente, o maior problema, a hepatite pelo vírus B e C, são infecções silenciosas que levam à cirrose, que levam a câncer. Uma tem vacina, é muito eficiente, e a outra, as duas têm tratamento, tá? Mas só a B tem vacina. Então, a forma mais tranquila da gente encarar esse problema é saber que ele existe. Então, se eu tiver que deixar uma mensagem, faça o teste, tá? Para saber se você tem. Correto, doutor. É um exame de sangue esse teste, né? Exame de sangue. Correto. Doutor, muito obrigada por sua participação no Saúde em Foco. Obrigado. E assim a gente termina o Saúde em Foco de hoje. Nós conversamos sobre hepatites virais. É importante você ficar atento e, como o doutor Rinaldo falou, faça o teste. Obrigada por sua atenção e se você quiser assistir outros temas do Saúde em Foco, é só procurar o nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto. Lá tem a playlist Saúde em Foco com diversos programas bem legais. Obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau!